Um garoto some sem deixar rastros. A polícia, seus amigos e a mãe mergulham em uma busca desesperada e a cada passo tudo fica mais estranho. E no meio de tudo isso surge uma garota misteriosa, assustada e com poderes sobrenaturais. E com certeza tem monstro vindo de outro mundo. Sim, essa é a primeira temporada de Stranger Things. E hoje, aqui no Set de Fã, você vai relembrar tudo o que aconteceu nessa mistura de ficção científica, terror e também um pouquinho de suspense. E aí, fanáticos, muito prazer, eu sou o Denilson e aqui do meu lado eu tenho ele. Ele disse que enfrentaria o Demogorgon cara a cara, mas eu sei que ele não consegue dormir de luz apagada. É porque assim, eu tô levando em consideração que é o bonequinho, né? O bonequinho tudo bem, né? Agora, se for ele mesmo, eu não consigo. Esse é o tal do cagão. Mas assim, né? Muito prazer, eu sou o Manga e seja muito, mas muito bem-vindo no Set de Fã, o seu canal favorito, onde a gente fala de séries, de filmes, de animes e também de um pouquinho de realidade alternativas e criaturas de outro mundo. Poxa, o que eles estão fazendo? Eu tô tentando fazer eles deixarem um like. Não faz igual ele não. Vai com o dedo mesmo, dá o like no vídeo, se inscreve no Set de Fã e ativa o sininho pra você não perder nada por aqui. Fechou? Bora pro vídeo, vai. Viu como funcionou? Eu tenho certeza que eles deixaram o like. Não é possível, eu usei muita força. Até saiu outra coisa. Tudo começa nos anos de 1983, numa cidadezinha pacata chamada Hawkins. Até que um cientista aparece correndo desesperado pelos corredores de um laboratório. Sabe por quê? Por quê? É almoçar. Eu tô com fome e quero merendar. Brincadeira. Na verdade, ele seria o almoço. Porque ele tenta escapar, entra num elevador, mas é atacado de repente por algo que a gente não consegue ver. Depois, a gente é apresentado ao nosso grupo de heróis. E é um grupo meio diferente, né? Porque é um grupo um pouco menor. É o Mike, o Lucas, o Will e o melhor de todos para mim e para o Denilson também, o Dustin. 4 amigos, um porão e uma missão: sobreviver a uma campanha épica, mas muito épica, sobre Dungeon and Dragons. E eles estão no meio de uma batalha muito tensa. O vilão principal, ninguém mais, ninguém menos que o temido... O Demogorgon! Exatamente. Mas quando o dado tá prestes a rolar, surge o inimigo mais temido de todos os tempos, que é a mamãe. Sim, a mãe do Mike aparece tipo do nada e já solta aquilo que toda mãe solta. Já tá tarde, meninos, cada um pra sua casa. Mãe de rico. É mãe de pobre, como é que ela faz? É minha mãe já tá como? Bora! Bora, dormir. Já pega o chinelo e fala: se a sua mãe não ensina, eu ensino. Já taca em cada um, toma jeito, cada um vai pra sua casa. Mas assim, querendo ou não, é fim de jogo. Todo mundo pega a sua bike e manda marcha pra casa. No caminho de volta pra casa, o Will vê uma coisa meio estranha perto do laboratório. Ele meio que decide correr até a sua casa, né? Por conta que, por mais que é na década de 30, 40, por aí, né? Não tem muito perigo, mas você sempre tá meio que correndo, tá com medo também, né? Entendi, foi nada. Das corridas para sua casa, ele se tranca no galpão, porque ele percebe que tem alguma coisa meio que atrás dele. E é nesse momento que o Will Byers desaparece. No dia seguinte, aparece uma menina assustada, com a cabeça raspada e roupas de hospital. Essa menina é a Eleven. Ela encontra abrigo em uma lanchonete e devora um hambúrguer como se não tivesse comido desde a Segunda Guerra Mundial. Porque o que ela tá cara no menino do pijama listrado não é brincadeira, meu amigo. E logo a gente percebe que ela tem poderes. Um lance de telecinese. Ela consegue mover objetos, ver coisas à distância, entrar em outros universos que a gente não conhece e até passar por outros planos de existência também. E ela realmente está fugindo, né? Ela está fugindo do laboratório de Hawkins, comandado pelo Dr. Brenner, que ele usava ela como cobaia, né? Porque sabia que ela tinha poderes, então ela poderia ser usada como arma. Se ela consegue mover objetos, ela não pode fazer com uma bala, não é verdade? É verdade. E ele descobre o paradeiro da Eleven, né? Que foge mais uma vez e acaba cruzando o caminho dos nossos heróis. Só que dessa vez, somente o Lucas, o Mike e o Dustin, que estavam procurando pistas sobre o paradeiro do Will. E
assim, falando do Will, a mãe dele, que é justamente a Joyce, e o irmão, Jonathan, já estavam no limite do desespero. A primeira coisa que eles fazem, com certeza, é ir direto pra polícia. Mas aí entra a cena do chefe da polícia de Hawkins, com aquela cara de segunda-feira de manhã. E eu vou te contar, ele não está dando a mínima pro caso do desaparecimento não. Um garoto dessa idade provavelmente está matando algo. Já que a Joyce insiste, força a barra, fala com coração de mãe, começa a chorar, né? O Hopper começa a levar o caso um pouco mais a sério, por conta que é segunda-feira de manhã, mas uma hora tem que acordar, né? Trabalhar, né? Vamos trabalhar, toma vergonha na cara, né? Tá fácil a vida? Tá me tirando. Eu não tô de brincadeira, tá bom? Enquanto isso, lá no porão do Mike, que foi pra onde os meninos levaram a Eleven, as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido, né? Na verdade, quase. Porque eles descobrem, né? Eles deduzem, né? Porque ela não fala muito. Aposto que ela é surda. Você é maluco, é? O pouco que ela fala, eles vão tentando deduzir. Então eles descobrem que a Eleven, ela realmente está fugindo de um mal. Além do Brenner, que usava ela como cobaia, ela também está fugindo de um ser ainda mais bizarro. Uma criatura de outro mundo, sinistra e assustadora, que eles passaram a chamar de Demogorgon, que é justamente o nome que eles tiraram da campanha de Dungeons & Dragons. A Eleven tenta explicar pros meninos que o Will, tipo, não sumiu. Ele só foi levado por alguma coisa. Só. O mínimo. E mais do que isso, ela sente que ele tá vivo. Ele não só tá vivo, como tá próximo. Porque a Eleven tem essa capacidade de conectar-se com dois mundos. O nosso e nesse outro lugar que é sombrio, é distorcido, que meio que depois de uma analogia deles, junto com a campanha, eles chamam de mundo invertido. E enquanto isso, a gente vê que a Joyce, ela tá cada vez mais desesperada, porque ela começa a perceber algumas coisas estranhas acontecendo na casa dela. As luzes estão piscando, paredes estão se distorcendo, como se tivesse coisas querendo sair dali, sabe? E tem as ligações bizarras também, como uns chiados no fundo, né? E a gente consegue até ouvir uma voz, né, que parece a voz do Will. Alô? Quem é? E não só parece, é a voz do Will, né? Ele estava tentando se comunicar com ela. Então o que ela faz? Ela monta um alfabeto gigante na parede da casa dela, tipo um Ouija mesmo, né? Só que com um monte de luzes de Natal, né? E aonde que ela tenta falar com o Will, as luzes vão acendendo, ela vai juntando as palavras e vai tentando desenrolar. E o mais louco é que funciona. Querendo ou não, funciona, né? Pro bem dela, pelo menos. Só que assim, né? Eu não sei vocês, mas se você levar pra uma outra perspectiva, não faz muito sentido o que ela tá fazendo. E todo mundo da cidade também não acredita nela. Inclusive o seu filho mais velho, que é o Jonathan. E aí, pra tentar resolver isso de um jeito mais prático, ele decide ir até a floresta e tirar algumas fotos. Porque ele não é fotógrafo, mas ele gosta de ficar tirando foto. Na esperança de encontrar alguma pista, ou até pior, alguma prova do que pode ter acontecido. Só que o que acontece? O Jonathan, em vez de encontrar provas, encontrar algumas coisas, ele encontra, na verdade, uma festa. E no meio dessa festa, ele acaba reconhecendo uma pessoa, que é a Nancy. A Nancy é a irmã do Mike, que tá namorando com o Steve. Aquele típico padrão dos anos 80, valentão, cabelo perfeito, joga no time da escola, aquele cara que todas as meninas queriam na época, né? Mas só tem isso pra oferecer, né? Porque é burro que nem uma porta. Tá bom, mas não se vide. Nessa festinha, a Nancy resolve levar a amiga dela, a Bárbara, né? Só que a Bárbara claramente é a vela da noite. Ela tá deslocada, completamente desconfortável, e pra piorar a situação, ela consegue cortar a mão tentando abrir uma lata com uma faca. O que tem na cabeça desses jovens pra querer tentar abrir? Não tem um fechozinho lá? Acho que ninguém contou isso pra ela. Acho que era 1980, né? 1800, né? 80. Acho que é muito antigo. Acho que tem, é uma lata, pô. Como você é burro? Mas a Nancy, ela dispensa a amiga, né? Porque depois que a Bárbara só se ferrou nessa noite, né? Ela quer ir embora. Mas a Nancy, ela dispensa a amiga dela, né? Porque ela tá mais focada em ficar com o cara do comercial de shampoo de cabelo do que a própria amiga dela, né? Que ela fez questão de a amiga tá ali, né? A amiga nem queria ter ido. Eu quero dar o cu! Só que a Bárbara, ela é a amiga fiel. Ela acaba ficando sozinha ali na beira da piscina, esperando um pouquinho até a Nancy cair na real, né? Só que ela tá com a mão cortada e o sangue começa a pingar na piscina. E aí, meu amigo, fala pra isso que eu vou dizer. Infelizmente, o sangue também acaba atraindo uma coisa ruim, né? O suficiente pro monstro aparecer. E assim como aconteceu com Will, a Bárbara é levada para outro lugar por essa criatura misteriosa. E também, igualmente aconteceu com Will, ela desaparece.
sem deixar nenhum rastro. Mas, diferente do que aconteceu com o Will, dessa vez a gente vê para onde a Bárbara foi. E agora a gente tem a certeza, o lugar é realmente um mundo invertido, igual os nossos jovens tinham apelidado. E aí que toda a explicação que a Eleven fez começa a fazer sentido. Porque um pouco antes, a Eleven pegou um bonequinho do joguinho deles, né, do Dungeons & Dragons, e põe de ponta cabeça. E aí, agora começam as coisas a fazer sentido. Ela tava querendo dizer que o Will tava no mesmo lugar. Ele nunca saiu do mesmo lugar. Só que ele tava em outra dimensão. Ah, agora eu entendi! É isso aí, né? Ela falou que ele tava vivo, só que veio um baque. Porque a polícia, ela encontra na pedreira um corpo, que é justamente o corpo do Will. Todo mundo entra em luto, o Mike se revolta com a Eleven, porque ela tinha mentido pra ele, né? Porque, como assim? Ela falou que o Will tá vivo e agora a polícia encontrou ele morto. Não tem sentido. Mas não, aquele não era o corpo do Will. Era um corpo falso. A galera do laboratório forjou tudo pra encerrar o caso. E assim parecia que as investigações chegaram ao fim, né? Mas mesmo com todo mundo duvidando, a Eleven finalmente consegue provar que o Will tá vivo. E a partir dali, os meninos ficam ainda mais obcecados por encontrar o Will mais uma vez. Quem era? Quem era? Will. Eles acabam notando que as bússolas deles estão apontando pro lugar errado. Tipo, o norte virou sul e o sul virou norte. Eu, assim, pra mim não ia saber a diferença, mas como eles são meio nerds, eles acabam percebendo isso. E agora, esse algo pode ser justamente o que eles estão procurando pra salvar o Will. Mas, enquanto eles estão indo pro caminho, eles estão tentando seguir pro caminho onde a bússola tá levando, a Eleven começa a sabotar o plano deles. Vamos voltar. Então, tipo, a bússola tá apontando pro sul e deveria apontar pro norte. A Eleven começa a bagunçar com a bússola e aí, tipo, ela realmente aponta pro norte, pro sul, fica todo mundo meio que confuso. Talvez o portal tenha mudado. Não, eu não acho que seja o portal. Eu acho que é outra coisa mexendo com as bússolas. O Lucas percebe o que ela tá fazendo e manda ela parar. Só que durante essa discussão e tudo mais, eles meio que brigam e ela acaba indo embora. Só que não dura por muito tempo. Porque logo em seguida, eles meio que enfrentam um desafio assim e ela vai lá e volta pra salvá-los. Eu vou poupar o sem dentes de ir ao dentista. Ele vai perder o resto dos dentes de leite. Pula agora! O sem dentes aqui ganha uma visita antecipada ao dentista. Para! 2! Ela quebrou meu braço! Ela é nossa amiga e é louca! Se voltarem aqui, ela mata vocês! Só que enquanto isso, lá do outro lado da cidade, a Nancy e o Jonathan, eles também estão seguindo algumas pistas por conta própria. Tudo começou quando... Você lembra daquelas fotos que o Jonathan tirou? Bom, ele acabou tirando umas fotos de uns momentos meio íntimos que aconteceu naquela festa, né? O que deu um bololô do caramba, porque o próprio Steve quebrou a câmera dele, rasgou algumas fotos. Só que aí depois a Nancy, ela pegou algumas fotos rasgadas e percebeu que tinha um ser ali, uma criatura perto da piscina que não parecia ser uma pessoa. Então os dois resolveram investigar por conta própria. E não demorou muito para que eles dessem de cara com a resposta. Melhor, né? Eles dessem de cara com um monstro. E eles até foram pro mundo invertido, porque a gente conseguiu ver que esse monstro, ele consegue abrir algumas fendas, né? Algumas passagens e se ligar, né? Se conectar entre o nosso mundo e o mundo invertido. E ele consegue ir e vir, né? A Nancy consegue ir lá, o Jonathan salva ela, uma reviravolta da bexiga. Só que agora ele sabe. O monstro é real. E tem coisa pesada aí em Hawkins. E lembra do Hopper? Que começou, tipo, totalmente desacreditado, achando que... Primeiro ele já achava que era mentira. Depois que a Joyce foi e contou pra ele essas loucuras dele, aí ele achou que ela tava doida. Acreditava que o Will desapareceu, mas que ela tava meio que doidinha da cabeça, né? Tantan. Tá louca, é? Tá doida, é? Agora, ele encontrou meio que uma conspiração. Ele descobre que o corpo do Will era falso. Ele conhece uma mulher que teve a filha também levada pelo Brenner. Ele junta os pontos. Ele invade o laboratório, encontra o portal e ele liga os pontos. O Will não tá morto, muito pelo contrário, ele tá vivo, mas preso em um outro mundo e o laboratório tá escondendo tudo. Mas assim, né, os cientistas não iam deixar barato.
Então eles meio que apagam o Hopper, né, na base da força mesmo, e colocam ele de volta pra casa. Como se, tipo, ele tivesse bêbado, meio usado umas drogas, né, e aí esqueceu de tudo. Só que assim, o Hopper, ele tá meio que numa fase ruim por alguns motivos, só que ele é um policial muito bom. Então logo em seguida ele meio que começa a procurar na casa dele, procurar alguma coisa e acha uma escuta. Quando ele acha essa escuta, ele já saca tudo. O pessoal enganou ele, dopou ele para achar que ele tá maluco. E aí, realmente, que a missão começa de verdade. E aí que a missão começa de verdade. Porque é o seguinte, né? Agora, até esse momento, todo mundo sabe da criatura. Todo mundo ali, né? O Hopper, do Lucas, o Mike, Dustin, Joyce, Jonathan. Abacate, mano. Eu também. Todo mundo sabe que a Eleven, ela tem poderes, que o monstro tá solto por ali, que o Will realmente foi levado. Então agora tá todo mundo junto, eles se unem e eles vão montar um plano, né? Eles precisam da Eleven, eles fazem uma banheira hipotérmica, sei lá que diabo é aquilo ali que eles fazem. Coloca a Eleven lá dentro, ela consegue se conectar, ver que ele tá em um lugar onde ele ficava muitos anos atrás, né? No castelo, né? O castelo dos Byers e tudo mais. E agora eles sabem onde que o Will tá. Só que tem um porém. Eles precisam acessar o portal para conseguir encontrar o Will. E aí que o Hopper ele vai fazer algo inesperado, porque ele e a Joyce voltam pro laboratório e ele faz um acordo com o Brenner. Eles querem entrar no portal e em troca eles vão entregar o paradeiro da Eleven e também ficar de bico calado, né? E aí quando os agentes vão até a escola, que é onde a Eleven tá, porque o Hopper entregou, né? Um monte de coisa começa a acontecer, porque ela se recusa a ir até lá. E ela começa a usar os poderes dela, não só para se proteger, mas para proteger todo mundo que tá ali. Então ela elimina todo mundo que tá naquele lugar. Só que aí, meu amigo, aonde tem sangue, tem Demogorgon. Ele acaba aparecendo. Mata geral, inclusive o Brenner, e vai atrás das crianças. E assim, né, depois da bagunça toda, todo mundo ter morrido, o Demogorgon, eu gosto de chamar de Demogorgon, ele aparece, meio que começa a batalha final. Na hora do tudo ou nada, a Eleven é a única que consegue encarar o cara, né, por conta que é um bichão, né, um cara assim, mas é um demônio, a gente não sabe muito bem o que é. E ela começa a usar toda a sua força, até o momento que ela, tipo, é obrigada a se sacrificar. Por conta que ela percebe que seria ou ela, ou o monstro, ou os amigos dela. Então ela resolve se sacrificar para poder salvar os amigos dela. Boa noite, Mike. Enquanto tá acontecendo essa bagunça toda, o Hopper e a Joyce finalmente encontram o Will. Ele tá meio que num casulo, assim, desacordado, tava com muita fome, né? E cercado por uma gosma, assim, tipo a moeba, né? Aquele negócio de uma moeba toda em volta dele, que é, tipo, muito nojento. Tinha até um negócio que eles introduziram dentro da garganta dele, né? Não sei se tava alimentando ele de alguma forma. Eu não sei que raio que é aquilo, eu sei que eu não queria passar pelo que ele passou, hein? E assim, né, depois de tirar ele de tudo isso, eles vão e conseguem trazer ele de volta pra casa deles, né? E a missão, finalmente, né? Porque o Hopper é meio que um militar também, então pra ele, né, a missão tá cumprida. E finalmente, depois dessa desafio, dessa missão toda, a cidade volta ao normal. Os meninos voltam pra rotina de sempre, né? Que é bike, é escola, é D&D. E assim, né? Pelo menos é o que parece. Porque aí começam uns climas estranhos. O Will, ele começa a ter uns surtos esquisitos, vomita uma larva, tem algumas visões do mundo invertido, ele claramente não voltou 100%. E pra deixar tudo mais no ar, o Hopper, ele deixa uma caixinha com waffles no meio da floresta, né? E a gente sabe quem gostava muito de waffles na série, que é a Eleven. Então, ou seja, ele acha, né, que ela ainda tá viva e tá andando por aí. Não sei se ela conseguiu ligar esses mundos, né? Mas claramente a gente vê que a coisa não acabou aí. A temporada termina daquele jeitão, né? Tá tudo bem, mas não tá tudo bem. A gente sabe, se tem gente vomitando larva e vendo o mundo invertido, não acabou, né? Tá bem, mas tá ruim. Só tá começando ainda. Mas
assim termina a nossa queridíssima primeira temporada de Stranger Things. Ele não gosta, é só ele, tá? O restante da humanidade gosta, é uma das séries principais da Netflix hoje em dia, todo mundo ama. Eu sei que você que tá aí desse lado, também ama, tá bom? Se você ama, já deixa o like aqui também, se inscreve e deixa o Não, mas comentário. calma. Antes, ó, não é que eu não gosto. Eu gosto. Eu só não acho ela tudo isso, entendeu? Mas, enfim, é isso aí. Ele assistiu bêbado, só é possível. Mas assim, depois do final da primeira temporada, a gente entende que a treta tá longe de acabar. E agora é contigo. Quer a parte 2 aqui no canal? Então, por favor, comenta aqui embaixo, deixa o like e se inscreve no set de fã. E a gente se vê no próximo vídeo ou talvez no Mundo Invertido. Vai saber.